A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma mensagem da parte do Senhor, da palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. E dando aqui continuidade aos nossos ensinos, de forma bem sucinta, concernente a questões escatológicas, nós iremos falar um pouco sobre o sermão profético, a qual nós temos aqui no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 24, a epígrafe está mencionando o sermão profético, a destruição do templo. Nós observamos então o versículo 1 e 2 que nós iremos fazer como forma introdutória para nós aqui nos localizarmos em relação à questão geográfica aonde Jesus estava com seus discípulos e com certeza com mais pessoas. Porque depois nós vamos observar no versículo 3 em diante, aonde vai ser feita a pergunta tripartida, nós vamos observar que eles chegam a Jesus no Monte das Oliveiras de forma à parte, de forma já sem outras pessoas junto, particular. E aí nós vamos observar então, lendo esse texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, e aí nós já sabemos que esse templo não é o templo de Salomão, pois já havia sido destruído lá em 586, antes de Cristo por Nabucodonosor, com o seu exército. Logicamente, depois com Esdras e Neemias, que foi reconstruído tanto o templo de uma forma mais, vamos dizer assim, não tão bela, não tão assim grande, e também dentro dos conformes a qual estava o antigo templo, tanto que muitos, que haviam visto aquele templo anterior, choraram ao ver o templo posterior, que era mais, vamos dizer assim, não tão bem feito como era o de Salomão, e um pouco mais simples, logicamente. Depois nós observamos aqui o versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então o Senhor Jesus, com os discípulos, ele menciona, juntamente com aqueles que estavam próximos, que não ficaria pedra sobre pedra. Como nós aqui já mencionamos, ele estava onde nós temos hoje o Domo da Rocha, um local bastante delicado, pois há 4 anos atrás, pela misericórdia do Senhor, estivemos lá, e aonde está o Domo da Rocha, onde era o templo, nós temos ali a Mesquita de Omar, sendo aquela mesquita que aparece no cartão postal de Jerusalém, tendo uma cúpula de ouro de cerca de 500 mil quilos de ouro. Então, um local extremamente delicado, perigoso, pois há várias guarnições ali de Israel. Os soldados cuidam daquele local, até porque o local é de Israel, mas Israel permite que os muçulmanos tenham a mesquita naquele local geográfico. Com isso, quando fomos ali próximo a essa mesquita, a pessoa a qual eu fui, ele já tinha ido 2 vezes e não conseguiu nem chegar próximo à mesquita. Mas na terceira, qual eu fui, que aí eu fui uma vez, com essa pessoa que foi 2 vezes, e lá nós podemos ir próximo à mesquita. Mas foi nos passado uma orientação de termos cuidado, até mesmo quando tirarmos fotos, para que não viesse pegar, por exemplo, as mulheres muçulmanas que estavam ali próximo, pois elas poderiam se sentir, por exemplo, talvez ali como que querendo tirar fotos delas e de alguma forma elas ficarem inibidas com isso, e uma delas tacando pedra em 1, 2 minutos, havia umas 30 que poderiam estar jogando pedra em nós. Com isso foi nos orientado, porque aí é um toque da buzina
dentro da mesquita e ele sai para fora como que fosse uma guerra. E aquele que está ali deve correr para a guarnição de Israel, para que não venha a ser então feito nada contra a sua vida. Então um local assim bastante delicado. É lógico que no período de Jesus ele também tinha uma certa, deveria ter um certo cuidado, até porque havia muitas turbas que existiam próximo ao templo, pelo lado de fora, aonde havia muitos mestres que possivelmente foram recrutando pessoas naquele ambiente e vez por outra com certeza dava algumas confusões, situações adversas. Com isso, nós vamos então para o versículo 3, onde eles vão fazer a pergunta tripartida. E nós vamos observar que Jesus já não está mais no templo, ele já está de frente para o local fora da muralha que tem hoje. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, como aqui já mencionei, eles já estão do outro lado. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Então nós observamos que agora ele já está somente com eles, em particular. Eles lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Como aqui uma pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo, dependendo da tradução? Nós vamos observar então que eles fazem uma pergunta tripartida, que é 3 perguntas em uma só. Com isso, nós vamos observar então que dentro da perícope a qual nós vamos concluir a nossa leitura de hoje, nós vamos ler do versículo 4 agora até o versículo 14, aonde nós observamos que há muitos intérpretes, por exemplo, aquela Bíblia de Scofield, a qual muitos tiveram alguns tempos atrás, principalmente no meio pentecostal, na Assembleia de Deus e outras denominações, aonde falava sobre algumas interpretações concernentes a esse texto e também falava de uma visão pré-tribulacionista. Como pré-tribulacionista que também sou, logicamente nós estamos aqui dentro desta linha teológica. Logicamente respeitando também os pós-tribulacionistas, por mais que nós não cremos desta forma, sabemos que tanto uma quanto a outra há bastante embasamento teológico para se afirmar aquilo que se defende. Ainda que, penso eu, não podendo ninguém bater martelo de forma como que 100%, ainda que eu defendo com certeza, biblicamente, a visão a qual estamos aqui para apresentar. Lógico que de forma muito sucinta e objetiva, mas mostrando alguns elementos para que possamos então compreender aquilo que o Senhor Jesus vem através desse texto nos ensinar. Lógico, mais uma vez, mencionando também que há vários intérpretes concernente a esse texto. E muitos desses intérpretes, mesmo sendo pré-tribulacionista e também alguns pós, eles não acreditam que a igreja está inserida do versículo 4 ao 8. Mas eu parto de um pensamento, de um pressuposto, que nossa fé está embasada em Cristo. Cristo é, depois desenvolvido, mostrando através dos evangelhos, o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós observamos que a nossa fé está embasada nele. E aí quando nós observamos isso, porque ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois Jesus vai falar um sermão lá no capítulo 6 de João, que no final dele, alguns começam até mesmo a se retirar. Jesus fala aos seus discípulos e também menciona, e vocês querem também? E aí Pedro vai dizer, a quem, não é aonde, a quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, o Evangelho é Cristo. Com isso, ele é o fundador, vamos dizer assim, da igreja. Porque ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós observamos então que em Cristo, que é a nossa pedra principal, e aí nós vamos observar que é através de Cristo que nós temos então a palavra de Deus do Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. Nós observamos que a nossa fé está embasada, sustentada em Cristo. E o que Cristo falou
não vai servir para a igreja? Aí nós vamos partir também de um pressuposto que quando se fala de profecias de Israel, sempre tem algo que você vai observar que vai servir para a igreja. Porque está falando também de Israel e da humanidade. E logicamente a igreja ela acaba sempre aparecendo. Quando as mensagens proféticas são relacionadas à igreja, ela está de comum acordo trabalhando dentro de uma sincronia com Israel. Até porque nós vamos observar que quando fala de Israel, parece a igreja. Quando falamos da igreja, vez por outra observamos Israel, porque vai chegar no ponto final escatológico, aonde cada passo a passo vai de acordo com a mensagem profética a qual o Senhor utilizou dos seus profetas, ou até mesmo ele pessoalmente falando. E aqui no texto que nós vamos agora trabalhar de forma bem sucinta e objetiva, nós vamos observar então que Jesus ele está respondendo à pergunta tripartida a partir do versículo 4. Então nós observamos que aqui é uma introdução do capítulo que depois do versículo 15, Jesus, o Senhor, vai trabalhar de forma mais objetiva, mas ele vai desenvolver aquilo que ele está falando dentro dessas três perguntas, que aqui ele está colocando num bloco mais de forma introdutória. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Como aqui já mencionei, no período de Jesus, antes do período de Jesus, já havia falsos cristos. No período de Jesus, houve falsos cristos. E pós-período de Jesus, houve e ainda tem falsos cristos. Até um brasileiro, né? Que é, na verdade, até motivo de muita chacota para alguns. Depois, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então você observa que, quando eles perguntam, né, dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, ou aqui nesse texto, nesta linguagem, a consumação do século? Aí nós estamos observando agora que o Senhor Jesus está falando sobre, ouvireis falar de rumores de guerra e vede, não vos assusteis de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim, quer dizer, não acabou ainda, não consumou todas as coisas. Ele está falando de alguns sinais, que é a pergunta que está ali. E como haverá de ser a sua vinda, o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. É interessante que, vez por outra, alguém às vezes fala de, por exemplo, vídeos até, né? O Senhor, ele não... quando ele menciona o sermão profético, por exemplo, alguém argumenta, porque como que ele vai voltar tendo rumores de guerra, fome e terremotos? Aí nós vamos observar que as pessoas trabalham isso de forma como lá na Epístola de Pedro, que alguns mencionam, antes do versículo 9, ele vai dizer assim, olha, muitos vieram dizendo, vocês não dizem que esse Senhor vai voltar, que Jesus vai voltar e tudo permanece como dantes? Aí ele vai mencionar que um dia é como 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo para aqueles que ainda precisam ser alcançados. Então Deus está dando um tempo que nós não sabemos qual é. Nós não sabemos porque é a soberania do Senhor. Ele sabe o dia e a hora, porque lá em Mateus 28:18, o próprio Jesus falou que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Mas nós observamos que quando se observa a questão de guerras e rumores de guerras, alguém quer desqualificar o sermão profético, a mensagem de Cristo. Por quê? Mas isso sempre ocorreu. Só que se você pegar, por exemplo, né, tem outros livros, mas eu vou mencionar um pelo menos, o do Antônio Neves de Mesquita, Pontos Difíceis de Entender da Bíblia, vai nos apontar e nos mostrar que dentro de uma escala, a cada 100 anos, foi aumentando de uma forma muito elevada, de forma brusca. Por exemplo, concernente
a guerras, foi se aumentando o volume de guerras. Por exemplo, os terremotos foi se aumentando de forma muito elevada. E isso nós vamos observar que nós chegamos agora num ponto dessa introdução do sermão profético que, ao meu ver, é um ponto extremamente importante, que é o versículo 8, onde, ao meu ver, Jesus ele nos dá aqui um ponto importante para podermos fazer uma boa interpretação. Ele vai dizer o seguinte: porém, tudo isso, isto é o princípio das dores. Quando nós observamos, então, esse versículo, você observa que ele vai nos dar um ponto importantíssimo, porque agora ele está dizendo que é o princípio das dores, e com certeza você vai observar, por exemplo, quando uma mulher está para dar à luz, ela começa a sentir as dores de parto em 40 e 45 minutos, 40 e 40, 35, 35, começa então em 30 em 30, 25 em 25, 15 em 15, 10 em 10, 5 em 5, até que ela venha então dar à luz. Com isso, nós observamos, logicamente, que vai se intensificando, quanto mais próximo da volta do Senhor, vai se intensificando os acontecimentos, os sinais. E é lógico que aqui o Senhor Jesus não está pormenorizando muita coisa, porque, como eu falei, é uma introdução. Aí nós vamos observar aqui, ó, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí versículo 11, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos, assim como o teve e haveria de ter falsos cristos, de igual forma, falsos profetas, que é algo que nós vemos aí de forma muito vasta. E aí nós vamos observar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui eu uso sempre um exemplo muito prático, de quando eu era criança, fui criado com meu avô paterno, e o meu avô, quando alguém pedia alguma coisa, ele sempre foi de ajudar as pessoas, e vez por outra chegava alguém lá na frente da nossa casa e o meu avô pegava, colocava a pessoa dentro de casa para comer conosco na mesa. Só que hoje nós observamos que, por se multiplicar a iniquidade, não vou dizer que nós deixamos de amar, só que nós sabemos que para colocar alguém dentro da nossa casa fica complexo. Porque a pessoa pode estar ali observando alguma coisa para depois vir novamente, ou às vezes ela pode estar, de repente, por exemplo, né, pode estar até armada. Então, quer dizer, nós acabamos meio que nos precavendo. Por quê? Porque a iniquidade tem aumentado de forma muito acelerada. Depois nós temos o versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então há uma perseverança. Então nós não podemos deixar de amar. Fazendo conexão com o versículo anterior, nós precisamos perseverar na fé, pregando o evangelho em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou a Timóteo, mas ainda assim, nós precisamos ter cuidados, que aí nós não vamos deixar de amar, mas podemos pelo menos ter cuidados para proteger até a nossa família em si. Com isso, nós vamos observar o versículo 14, que fecha a nossa perícope desta mensagem. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, uma vez por outra, alguém acaba fazendo o sermão, mencionando que o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares para Jesus voltar. Só que eu quero dizer para você que a volta de Cristo, como nós cremos ela de forma iminente, que é o arrebatamento, e é promessa de Cristo para a igreja, tem alguns que acabam fazendo aí, por exemplo, né, mencionando que, fazendo algumas brincadeiras, como que debochando, mas só que Jesus vai vir 2 vezes. Não, não é que ele vai vir 2 vezes. É uma vinda em 2 fases. Né? Então nós vamos observar que a primeira fase, o arrebatamento, é justamente porque é promessa de Cristo para a igreja. E depois nós vamos observar que ele vem com poder e grande glória, porque aí é uma vinda em 2 fases, ele vem com a igreja.
Então nós temos esse entendimento justamente porque o versículo 14, ele vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O fim não é o arrebatamento, o fim é a consumação dos séculos. O fim é quando chegar o novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, que aí entraremos na eternidade depois do milênio, que ainda será pregado o evangelho através de Cristo na terra. E logicamente, já até mesmo na grande tribulação, nós vamos observar que os anjos propagam o evangelho. Nós vamos observar os 144 mil que propagam a palavra de Deus. A Bíblia vai mencionar que as duas testemunhas vão pregar a palavra de Deus e até com sinais. E aí nós vamos observar também de igual forma, capítulos 6 e 9, 7 e 9 de Apocalipse vai mostrar aqueles que foram degolados, decapitados por causa da palavra de Deus, do testemunho da palavra de Deus. Por isso que lá no quinto selo, quando é aberto, João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram decapitados por testemunho da palavra. E eles diziam: até quando justo e verdadeiro não julgas e vingas aqueles que habitam sobre a terra? Então quer dizer, eles já tinham partido por causa do amor a Cristo, porque a salvação sempre será o convencimento pelo Espírito, como Jesus falou em João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, e ele já veio, convencerá o ser humano, né, ou o mundo ali, o cosmo, que é ali dentro de uma questão semântica, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Com isso, nós observamos então que por amor à palavra, porque o Espírito Santo ainda atuará, ele não estará como hoje, né, na efusão do Espírito, no derramamento do Espírito, será similar ao que era o Antigo Testamento após Jesus arrebatar a sua igreja. Você observa então que ele ainda agirá para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Com isso, quero deixar esta palavra para o meu e para o seu coração, para não nos estendermos muito, mas termos uma mensagem que venha, né, nos confortar na presença do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e é por isso que quando menciona testemunho em todas as nações, aí virá o fim, será então a consumação dos séculos. Que Deus abençoe poderosamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.